Pega a tua Bíblia, irmãos, e eu quero fazer menção de um versículo da Palavra de Deus que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no último capítulo, que é o capítulo de número 13, e nós vamos usar só o versículo 5 para nós extrairmos algumas lições aqui. Capítulo 13 de 2 aos Coríntios, capítulo 13 e verso de número 5. E sempre que nós ministramos a ceia, sempre às vezes é citado na própria carta de Paulo aos Coríntios, sobre as instruções de Paulo quanto à ceia, e ele sempre diz, quando ele instrui de como deve se celebrar a ceia, ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. E é o que, ao ler isso aqui, e estando buscando, e aqui eu aprendi algo importante para nossas vidas. Eu creio que vai ser também útil para a igreja que está aqui nesta manhã, E nós vamos fazer hoje, nos examinarmos a nós mesmos. E assim que começa o versículo 5 de 2 Coríntios. 2 Coríntios 13, 5. Todos acharam? Que diz assim, examinai-vos a vós mesmos. Não é para examinar os outros, É a vós mesmo, Cada um se examine. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Se estáis na fé. E provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Ou estáis na igreja falsificado. O mais popular ainda está na igreja, mas é do Paraguai. Então, mas vou ler mais uma vez. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Sente. Eu quero trazer um assunto aqui, irmãos, que uma doutrina da salvação, que ela é fundamental para nossas vidas, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, ao qual o irmão Jair já falou algo aqui sobre o capítulo 5 de Romanos, na igreja de Roma, uma igreja que estava ali no lugar que não era fácil servir a Deus ali. Na realidade, Roma, o Império Romano, ele dominava nesse tempo aqui também da igreja de Coríntios. Roma dominava também a cidade de Coríntios. Na realidade, ela conquistou Coríntios 149 anos antes de Cristo. Ela destruiu aquela cidade ali e abandonou. E ela volta no ano 44 antes de Cristo, reconstrói aquela cidade de Coríntios. E ali era um ponto estratégico para a nação romana, para o Império Romano, porque havia um porto ali, e aquele porto é estratégico, e todos os navios que passavam no mar eram obrigados a passar por ali, e normalmente parar naquele lugar ali. Então a cidade, ela cresceu muito, era uma cidade muito grande e muito rica, porque eles paravam ali os navios, era uma cidade que tinha um comércio muito grande, as pessoas vinham para comercializar ali, para criar bens ali, e também vinham para ter prazer, é uma cidade de muito prazer físico para as pessoas que habitavam ali. No tempo da igreja de Coríntios aqui, calcularam que tinha mais ou menos umas 200 mil cidadãos morando ali. 200 mil pessoas morando ali. E cerca de 400 mil escravos morando ali. 200 mil cidadãos e 400 mil escravos. E nessa quantidade de pessoas que moravam ali, então tinham ali os sírios, os egípcios e os judeus.
e a língua falada ali era o grego. Alguma coisa sobre a cidade de Corinto. A cidade era muito famosa porque tinha no alto, a cerca de 500 metros de altura, um templo muito famoso chamado Templo de Afrodite, que era a deusa do amor. Calcula-se que ali naquele templo, entre aqueles escravos, haviam ali meninas, jovens, ali que eram chamadas de sacerdotisas, que viviam naquele templo ali e se prostituíam ali para arrecadar fundos para aquele templo ali, e era algo legal. Algo legal. Por isso que lá nós vimos lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo ele traz algumas ordens para a igreja, e muitos colocam, porque naquele tempo as prostitutas, as sacerdotisas usavam o cabelo curto, para diferenciar. Então era uma igreja que se orgulhava, era uma igreja depravada, e foi nesta igreja de Coríntios que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega naquele lugar ali. E ele é impedido de anunciar o evangelho ali. Mas ele tem uma visão de Deus e diz, não se preocupa, pode anunciar a palavra de Deus, o evangelho, que eu vou te guardar. E assim Paulo fez. Paulo começou ali e ele falando, e a mensagem de Paulo, principal, a mensagem dele, era Jesus Cristo, a cruz e a ressurreição. Isso era o que Paulo pregava. Era sobre Jesus Cristo. E Paulo ali então fez discípulos ali, formou uma igreja, e aí ele vai embora, deixa uma igreja formada, e ele está em Éfeso, alguns anos depois, talvez 3 anos depois, e ele recebe uma carta dizendo de alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja de Coríntios. Então ele escreve uma carta instruindo ali, tanto é que na carta eles diziam que muitos da igreja não aceitavam o apostolado de Paulo, que Paulo não teria privilégio algum ali. E foi Paulo quem fundou aquela igreja ali. Então Paulo começa no capítulo 1, 2 e 3, ele começa a falar do seu ministério, e ele começa a falar daquilo que estava acontecendo ali, sobre o pecado que também já estava entrando na igreja. Haviam muitos pregadores que chegavam ali, que se diziam ser apóstolos, estavam ali corrompendo, trazendo novidade fora do evangelho. E Paulo então instrui, e Paulo chega a dizer assim, olha, vocês usam o seu corpo também, estão na igreja para se prostituir, ali achando que o corpo pode cometer esse pecado, mas a alma não, é independente. Paulo está dizendo, olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que ele é santo, vocês não podem se prostituírem. Então Paulo começa a corrigir e fala no capítulo 5 da imoralidade que há dentro da igreja, e fala daquilo que está acontecendo da igreja, corrige algumas coisas. A partir do capítulo 7 ele responde a perguntas ali sobre casamento, sobre divórcio, sobre as viúvas, sobre os solteiros que estão ali, e ele vai corrigindo, ele vai falando daquilo que está acontecendo ali no capítulo 11, ele fala da ordem do culto, da ordem, que é uma ordem eclesiástica por Deus, Jesus, o homem e a mulher, é uma submissão que deve continuar assim, que deve ser assim, mas os pregadores vêm e dizem que não é assim, que não, é diferente, pode ser de outra maneira. E Paulo começa a corrigir. No capítulo 12 ele vem falando dos dons. Na igreja de Coríntios eles haviam recebido os dons, todos os dons haviam sido recebidos, mesmo sendo uma igreja onde estavam pegando as coisas que vinham de outros pregadores. Então eles começam, mas eles tinham os dons, tanto é que Paulo, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo já diz, olha, vocês receberam todos os dons. E Paulo corrige, olha, acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes. Está dizendo que não deve ter o dom, a igreja tem que buscar os dons.
É uma coisa que, às vezes, nós deixamos de lado, mas os dons espirituais, nós precisamos buscar os dons. Então, ele corrige os dons sobre aquilo que estava acontecendo, a confusão que estava havendo no culto ali. E ele vem falando, e depois no capítulo 13, ele fala dos dons, começa a falar dos dons de línguas estranhas, interpretação, e ele fala no capítulo 14 sobre o dom maior, que é o dom do amor, no capítulo 15 sobre a ressurreição. Né? Vocês parece que estão crendo na ressurreição só aqui nessa terra. Né? Se vocês creem em Jesus Cristo só aqui nessa terra, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Né? Estão indo na igreja só para benefício próprio, só para as coisas da terra, só para o bem, só para a paz de vocês aqui. Mas, olha, se vocês não creem na ressurreição, na vida eterna, vocês são os mais miseráveis de todos os homens. Ele fala sobre coleta, e ele escreve a primeira carta, e ele espera um pouco. Então chega algumas notícias, Tito vai lá e traz notícia para ele, olha, aquela tua primeira carta, ela resolveu em parte. Muitos ali voltaram, muitos ali se converteram, muitos ali aceitaram os teus conselhos. Muitos aceitaram ali e se arrependeram. Mas tem alguns ainda que não. Tem ainda alguns que não aceitam o teu apostolado, que acham que você é fraco, que você diz que é apóstolo, mas não é. Que é uma fraqueza. Não sei se essa fraqueza é por causa da enfermidade que ele tinha, a Bíblia não diz. Então Paulo, depois quase, dizem que 6 meses depois da primeira carta, ele escreve a segunda carta, ali. A segunda carta é uma carta onde ele corrige algumas coisas, fala com aqueles que realmente se converteram e chama a atenção para o seu ministério. Que aquilo que ele recebeu foi de Deus. Ele teve revelações de Deus. E ele corrige alguma coisa. Veja no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo chega a dizer assim, olha, quando eu estive aí não tive privilégio nenhum. Eu tive que trabalhar. Tem um casal aí chamado Áquila e Priscila, que fazem tendas, e eu trabalhei com eles ali para poder comer. Porque eu não tive privilégio, os outros apóstolos têm. Ele chegou a dizer assim, os outros apóstolos podem levar as suas esposas, e nós não podemos levar as nossas esposas. Ele está falando, ele e Barnabé, não tinha privilégio nenhum ali. Então, na segunda carta, ele vai corrigindo aqui, vai chamando a atenção, vai falando, chega no capítulo de número 12, antes aqui, ele fala de algo, ele teve muitas revelações de Deus, visões. A primeira foi quando ele, a caminho de Damasco, ele viu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, Jesus apareceu para ele. E teve várias visões e revelações, mas teve uma que ele escondeu, teve uma que ele guardou, não sei porquê. Mas ele disse assim no capítulo 12, olha, eu conheço um homem que há 14 anos, que teve uma revelação, que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Eu não sei se no corpo ou fora do corpo, está falando dele. Que ele esteve no paraíso, e que ele ouviu coisas ali que é impossível. E agora ele está se justificando, está relatando, eu sou esse homem, que há 14 anos, não sei por que ele guardou, né? Mas por 14 anos aquilo ali ficou guardado no seu coração. Né? Não é diferente de hoje, né? Hoje uma pessoa tem uma visão do inferno, já grava um CD, já faz um livro, escreve um livro, já para ganhar dinheiro, né? E Paulo teve no céu, no paraíso, e guardou. E se justificou por causa disso. Né? Hoje as pessoas é o contrário, querem ter uma visão, eu tive no céu, aí gravo e ganho dinheiro. Aí Paulo continua aqui, falando, e aí chega no capítulo 3, no último capítulo, isso que nós lemos aqui, que nós vamos entrar nesse assunto aqui, que Paulo chama a atenção deles. No capítulo de número 1, ele diz assim, olha, a terceira vez eu já estive convosco ali. E assim, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Quer dizer, eles duvidavam que quando Paulo falava, era Jesus que falava neles, duvidavam na igreja. Aí Paulo então chama atenção para ele e diz assim, então examinai-vos a vós mesmos. Se vocês estão na fé, provai-vos a vós mesmos. O que Paulo queria dizer para eles ali? Para vocês se examinar a vocês mesmos, provai-vos a vós mesmos, se vocês estão na fé.
Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm certeza que vocês nasceram de novo? Vocês nasceram de novo mesmo? Para você estar falando isso, agindo desta maneira? Será que a fé de vocês não é em vão? Será que vocês estão na igreja aí e não estão reprovados, estão ali, como reprovado é o mesmo que falsificados ali? Vocês têm certeza que vocês nasceram de novo? Para você estar agindo ainda desta maneira comigo? E é sobre esse novo nascimento que eu quero falar com vocês nesta manhã. Para nós termos e sairmos daqui com esta esperança, com essa certeza, e que se nós não tivermos, nós vamos procurar ter essa certeza de que nós precisamos nascer de novo. Eu não quero entrar aqui, e não vai ser esta mensagem aqui, vai ser após essa, vai ser outra mensagem, sobre como nós sabemos se nós nascemos de novo. Porque a Bíblia diz que não foi vós que vos escolheste, mas eu vos escolhi a cada um de vós, e vos designei para que vá e dê fruto. Então, nós sabemos se nós nascemos de novo pelos frutos, pela santificação, pelo temor de Deus. Nós sabemos, mas o assunto que eu quero aqui, primeiro, antes de nós identificarmos pelos nossos frutos, eu quero expressar aqui e fazer vocês entender em poucos minutos o que é nascer de novo. O que é esse novo nascimento? Como que acontece esse novo nascimento? Então, a minha proposta aqui é você entender desse princípio que é básico, que é nascer de novo, que a Bíblia chama de regeneração, uma nova criação. A nova criação, regeneração é nascer de novo, é uma nova criação. Então, primeiro, nós temos que entender, eu queria que vocês, eu tirei aqui alguns 5 pontos do o que é nascer de novo. Amém? Então, 5 pontos aqui, que nós vamos conversar, alguns minutinhos sobre o que você precisa saber o que é nascer de novo. Porque há no Brasil, né, um país que praticamente denominado cristão. E nesse cristão há tantas denominações, religiões, e todas elas estão certas, para cada uma delas. Né? Cada uma está certa, a minha está certa, a minha está certa, a minha está certa. Né? E nós temos visto aí inovações, nós temos visto pregadores inovando, buscando coisa nova, mas a palavra de Deus, ela é única para nossas vidas. Não precisamos de inovação nenhuma. Eu vi agora na televisão essa semana, uns pastores lá foram para o monte orar e levaram mais ou menos, irmãos, umas 200 vassouras para ungir, para consagrar a vassoura. Não sei se está rindo ali, irmão Rafael, mas E que vai terminar a vassoura, eles vão colocar outra, vão lá buscar sal, não sei de onde, tudo a vida de inovação. Mas a palavra de Deus, Paulo falando a Timóteo no capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir o homem de Deus em justiça, para que ele seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Nós precisamos só da palavra de Deus. Então a pergunta é, a palavra de Deus é suficiente para ti? Ela tem que ser suficiente para ti. Não precisa de mais nada. A palavra de Deus está tudo aquilo que Deus deixou para nós. Então a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus, Deus é o autor da Bíblia, tem os escritores, como aqui foi, o Paulo não é o autor, Paulo é o escritor aqui de 1 e 2 Coríntios, mas o autor é Deus, ela é inspirada por Deus, é como se fosse a respiração de Deus, a palavra de Deus.
E ela é proveitosa. Ela serve para quê, irmãos? Para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir em justiça. Hoje estou achando que só serve para ter bens materiais, para ter... Mudaram tudo, mas a palavra de Deus... E nós vimos em todas as cartas aqui, tanto do apóstolo Paulo como do João, de Pedro, que as instruções é de correção, de exortação para as nossas vidas. Então Paulo ele manda aqui. Então o primeiro ponto do que é o nascer de novo. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João no capítulo 3, versículo 16. Nascer de novo. Então nascer de novo, Jesus falando para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos que nascer de novo. Agora o que é nascer de novo? Nascer de novo é crer. Nascer de novo é crer e não fazer. Nascer de novo, primeiro ponto, é crer e não fazer. Nós não vamos nascer de novo se nós fizermos. Nós temos que crer. João 3,16. João 3,16. É a passagem, uma das mais conhecidas da Bíblia, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele faz alguma coisa, não, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então é crer. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim, no qual também vós, depois de ter ouvido a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, e tendo nele acreditado, fosse selado com o Espírito Santo da verdade. Então, eu peguei apenas 2 versículos aqui, mas em todo o Novo Testamento você vai ver que o novo nascimento é crer e não fazer. Crer no quê, irmãos? Agora, aqui está. Crer no quê? Crer na obra redentora de Jesus Cristo. Crer naquilo que ele fez. Jesus disse, crede no Evangelho. E arrependei-vos, ou arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, novo nascimento é crer na obra vigária de Jesus, naquilo que ele fez. Então, crer, irmãos, o primeiro sentido de crer é entender. Quando eu creio, eu não digo, eu creio. Creio no quê? Creio, eu entendo. Eu entendo o que Jesus fez ali. Eu entendo a obra dele. O que eu começo a entender, irmãos? Eu começo a entender que... Por que é crer? Por que não vem de mim? Porque eu sou um pecador. Examinai-vos a vós mesmos. A si mesmo. Olhai para vós mesmos. Então, a primeira coisa que eu tenho que crer, eu tenho que entender quem eu sou. Para começar a crer naquilo que ele é e naquilo que ele fez por mim. Então vamos examinar quem nós éramos. Vamos lá voltar a Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 1. Vamos examinar nós mesmos. Aliás, o Romanos, capítulo 1, 2 e 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz ali 3 capítulos para nós olharmos para nós da nossa condenação. Capítulo 1, 2 e 3, nós somos condenados. Destituídos da glória de Deus, sem salvação. Então, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, a partir do versículo 18, eu quero que você acompanhe aqui. Capítulo 1, versículo 18. Fala da depravação dos gentios, do ser humano, que diz assim, porquanto do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer
nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que elas não são inesgotáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram a Deus. Aí vai indo, né, mas eu não quero ler todo aqui porque a passagem é grande. Versículo 26. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram a sua natureza. Mulher com mulher, homem com mulher, semelhantemente também os varões deixaram. E Deus, semelhantemente também os varões. Versículo 28, assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento de depravação para fazerem coisas que não convêm. Capítulo 3 e versículo 9, que diz assim, capítulo 10, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só, não há quem busque a Deus, a sua garganta é um sepulcro aberto. Versículo 23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, quando nós examinarmos a nós mesmos, que nós temos que crer, nós temos que entendermos que nós não tínhamos salvação. Nós estávamos destinados à condenação eterna. Que nós estávamos condenados à morte eterna. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, irmãos. E quando Ele olha para o pecado da humanidade, Ele pratica a sua justiça. O que a sua justiça vai fazer? Se nós somos pecadores, e eu creio que nós somos pecadores, ou éramos pecadores, nós merecemos a morte. Não é verdade? Nós merecemos a condenação. Então, Deus que é justo, Ele vai fazer aquilo que é justo. Ele vai nos condenar. Por causa da ira de Deus. Deus detesta o pecado. Há uma frase aí popular que diz que Deus odeia o pecado, Ele ama o pecador. Em parte está certo. Ele ama o pecador desde a hora que Ele sacrificou seu filho, mas a Bíblia, ela é enfática, já desde lá do Salmo número 5, versículo 5, que Deus odeia o pecado e o pecador. Deus abomina o pecador. Então, quando nós olhamos para nós aqui, irmão, nós não vemos nada que vai fazer nós sermos justificados. O juiz, o justo juiz, é Deus. E Ele vai fazer a coisa justa. Ele vai nos condenar. Nós merecemos as condenações por causa do pecado que a Bíblia diz aqui, que nós lemos, não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então, crer é entender. Nós precisamos entender isso. Para nós nascermos de novo. Aí na sua justiça, Deus, então lá Ele resolve trazer o juízo a esta terra. Está lá em Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Jesus disse, agora está posto o juízo nesta terra. Agora veio o juízo nesta terra. Jesus traz o juízo. E Ele usa o seu próprio Filho para trazer juízo, para nos justificar. Porque nós não merecemos. Deus precisava trazer juízo e condenar todos os pecadores na pessoa de Jesus. A ira de Deus trouxe juízo. E Ele pegou o seu próprio Filho. Ele quis assim, para nos justificar. Foi o resgate. Resgate é um pagamento para resgatar alguém. Ele é o próprio Filho dele. Ele trouxe juízo. Por isso que lá na cruz, muitos dizem assim, Deus virou o rosto para não ver o seu filho sendo morto ali. Ficou com pena dele. Coitado, está morrendo. Não, pelo contrário.
Deus não virou o rosto porque estava ali a maldição do pecado. Maldito! Maldito! Jesus se fez maldito por mim e por você. Então quando Jesus diz lá no monte, olha, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice não era as chagas, as chibatadas, a coroa, não era o julgamento, não era aquilo que ele sofreu fisicamente. O cálice era a ira de Deus contra o pecado. Deus não aceita o pecado. Tanto é que aqueles que não nascerem de novo vão ser tudo condenados. Está lá em Apocalipse, né? 8, 12. Não herdarão o reino dos céus os idólatras, os mentirosos, os fofoqueiros. Não herdarão o reino dos céus. Então o juízo de Deus era para nós sermos condenados. Então nós precisamos entender a mensagem da cruz, irmãos. Se nós só ficarmos a vida inteira só estudando a mensagem da cruz, não precisa de mais nada para nós. E era isso que Paulo só pregava ali. Eu prego Jesus, a cruz, é loucura para vocês, mas para nós que cremos é o quê? Poder de Deus. Então crer, o novo nascimento é crer e não fazer. É nós crermos, entendermos. Eu entendo a mensagem da cruz. Depois da primeira, começou a reforma com Martinho Lutero, em 1500 e pouco, 1580, começou. Ali foi escrito o credo, né, do protestante nosso. Né? Depois a Igreja Católica adaptou. Eu até decorei na Igreja Católica, quem passou pela Igreja Católica, é o credo que nós devemos crer, né? Crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, ao terceiro dia foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu à mansão dos mortos. É o credo, nós temos que crer, não só... Eu decorei da Igreja Católica 30 anos atrás, né? Mas não temos que decorar, nós temos que entender, crer, entender o plano dele para nossas vidas. Então, quando nós cremos, nós entendemos. Aí, quando nós entendemos, nós confiamos. Crer é entender e confiar. Nós confiamos. Confiamos. Eu não merecia. Mas agora os meus pecados foram todos perdoados na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Então eu confio que Ele tem o melhor para mim, que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai me proteger. Eu confio que Ele vai me levar para o céu, para a eternidade. Eu confio. E quando eu creio, eu entendo, eu confio e eu obedeço. Então eu obedeço, porque eu entendo aquilo que Ele fez lá. E esta obra é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Não é nossa, não é do pregador, é do Espírito Santo. É o Espírito Santo, a obra principal do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Entender. Então nós temos que entender, irmãos, que crer é entender, é confiar. Aí nós vamos obedecer. Nós não vamos lá, porque lá Deus nos agrada, não vou fazer isso, eu vou me santificar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou estudar. Quando não acontece isso, nós só entendemos alguma coisa de Deus na igreja. Nós precisamos ler a Bíblia. Conhecer a Deus, nós conhecemos pela sua palavra. E o Espírito Santo vai nos revelar a sua glória. Amém? Estão entendendo o primeiro passo aqui? Então, crer, novo nascimento é crer e não fazer. Não fazer, é crer e não fazer. O segundo passo, o novo nascimento é uma ação da graça de Deus. É uma ação da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos.
né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então, o novo nascimento é uma ação da graça de Deus. Foi aquilo que aconteceu ali. Nós merecíamos a morte eterna, nós não merecíamos perdão de Deus, mas a graça dele, favor imerecido, graça e favor imerecido. Eu não merecia. Por isso, irmão, que nós não temos aqui que se orgulhar. Nós não somos melhor do que ninguém. Não podemos ser, eu sou mais, eu sou melhor. Ou coitado daquele lá que está no inferno. Não. Nós não podemos se orgulhar de nada, irmãos. Porque foi a graça dele. Então, o novo nascimento é uma ação da graça de Deus. Terceiro, o novo nascimento é recebido pela fé. É recebido pela fé. O novo nascimento é recebido pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Que não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé. A fé também é Deus que dá essa fé para nós. Então, Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Amém? Então, é o firme fundamento. Firme, um alicerce, nós temos firmado naquela fé ali. Que não se espera nem se vê. O que quer dizer? A minha fé não depende de eu ver. Não depende de eu sentir. Não depende de eu tocar. Amém? O nascimento, né, é recebido pela fé. Então a fé é firme fundamento. Não é, eu creio porque, claro, que no decorrer da nossa vida, claro que daí, porque quando nós cremos, às vezes nós vimos, né, as maravilhas de Deus, nós cremos mais. Às vezes nós sentimos, né, o poder de Deus, a ação de Deus também. Mas isso não vai, é pela fé. Fé é algo que nós não vimos, não sentimos. Foi isso que Jesus falou esqueci o nome do apóstolo que não teve. Tu creste porque tu viste, mas bem-aventurado aqueles que vão crer sem ter me visto. Tomé. Tomé, né, irmã? Tomé. Então, vamos lá. O novo nascimento é recebido pela fé. Abra a tua Bíblia agora em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Olha ali, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Lê mais uma vez o 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o evangelho. Nós temos que crer o quê? Crer é entender o que Jesus fez. Então a mensagem central de toda a pregação é Jesus Cristo. Para as pessoas usarem aquela fé e crer, precisam falar da obra de Jesus, daquilo que ele fez ali, para que nós venhamos ter fé e crer. Aí eu não vou entrar aqui em teologia, né? Cada um entenda de uma maneira, né? Nós temos várias aí ramificações. Aí você pode perguntar para mim, eu pergunto para você, mas por que aquele ouviu a palavra ali da salvação de Jesus, aquele creu e aquele não creu? Eu não vou dar resposta nenhuma. Eu criei, ele não creu agora. Sei lá, porque ele não quis, porque Deus não quis, cada um entenda de uma maneira. Mas nós notamos isso aí, não é verdade? Um crê e o outro não crê, a mesma palavra. Você entenda da maneira, mas eu creio. E você pode dizer assim,
pastor, mas eu ainda não creio, eu quero crer. Então peça, busque. Se isso é verdade, se é pela fé, se é dessa maneira, eu quero crer. Eu quero buscar, eu quero crer, eu quero ouvir mais a palavra, eu quero ler mais, eu quero entender. Porque se nós não nascermos de novo, irmãos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Nós estamos na igreja sendo falsificados. Nós, achamos que porque há 10 anos atrás me fizeram um convite lá para me aceitar Jesus, e eu fui, por causa que, para não ficar com vergonha, porque estavam insistindo, eu fui lá por causa do meu parente, eu fui lá por causa que meus pais vão, o pai disse, vai filho, vai, é bom, vai, tem que aceitar Jesus. E vem para a igreja, aí se faz uma oração, não estou dizendo que é contra essa oração aqui, nós fizemos. E vamos continuar fazendo. Mas às vezes a pessoa fica ali 10 anos e achou que o pastor veio aqui e fez uma oração de 3 minutos para a pessoa, e a pessoa fez aquela oração ali e achou que está salva. Mas se ela não creu, não entendeu na obra de Deus, ela não está salva, ainda não nasceu de novo. Amém? Então o novo nascimento é recebido pela fé, irmãos. Olha, quando nós nascemos de novo, irmãos, dei uma coisa para vocês, quem nasceu de novo aqui, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir açoite, pode vir calúnia, pode todos te abandonarem, mas se tu nasceu de novo, tu não vai negar a tua fé. Teve um pregador agora aqui na Colonial, né, um peruano ali. Ele disse que lá teve uma perseguição muito grande ali, né? Ali, daí tem o Pacheco falando no final, aqui eu acho que, aqui se vier essa perseguição, aqui qualquer coisinha, uma vez uma irmã não olha para outra, já não quer nem vir mais para a igreja. Mas se vier perseguição, aqueles que nasceram de novo vão dar a sua própria vida, não vão negar a sua fé. Mas precisa nascer de novo. Vamos lá. Estamos encerrando já. O novo nascimento não significa não pecar mais. Não é porque eu nasci de novo que eu não vou pecar mais. Aliás, o próprio apóstolo João disse, se dissermos que não temos pecados, estamos mentindo e não há verdade em nós. Então, quando nós nascemos de novo, não significa não pecar mais. Nós vamos pecar ainda. Claro que daí, por causa do temor, aqueles pecados que nós sabemos, mas quando o apóstolo Paulo diz ali, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, examinar, reconhecer que é pecado, que cometeu pecado, e examinar não é que não vai pecar mais, mas o que significou aquele pecado, o que trouxe aquele pecado para ti quando tu cometeu. Então, o João está dizendo assim, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós, e fazemos de nós mentirosos. Então, nós pecamos já quando nós dissemos que nós não temos pecado. Já temos pecado. Pecamos com nossos olhos, com a nossa boca, com nossos ouvidos, pecamos com nossa mente, com o nosso coração, pecamos com o nosso corpo, pecamos com aquilo que comemos, pecamos quando andamos. Nós pecamos. Mas o interessante é nós sabemos que nós pecamos porque nós sentimos. Então, eu odeio quando eu peco. Quando acontece alguma coisa errada, eu não sinto prazer e alegria, mas eu sinto nojo de mim, eu sinto raiva de mim, eu sinto ódio daquilo que eu fiz. É isso que... E não isenta. O novo nascimento não significa não pecar mais. O novo nascimento não nos isenta do acusador. Do acusador. Não nos isenta do acusador. Quem é o acusador? O inimigo. O inimigo. Ele está aí. Lá em 1, eu marquei aqui, lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o inimigo, o diabo, anda ao derredor de vocês, procurando a quem possa tragar. Lá em Apocalipse 12, 9 e 10, diz que ele anda dia e noite, nos acusando diante do Pai. Dia e noite nos acusando. Lá em 2 Coríntios 11, 3, volta um pouquinho ali. 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Olha o que é que Paulo está recomendando aqui para a igreja de Coríntios aqui.
2 Coríntios 11:3, que diz assim, ó. Versículo 2: Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vós despojeis de um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura, a uma igreja imaculada. Versículo 3: Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos o vosso entendimento, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Eu temo que vocês ali, ó, porque vocês não estão vigiando ali, mesmo que vocês nasceram de novo, mas tem que vigiar, né? Tem que estar em obediência, porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, eu temo que vai enganar algum de vocês ali, vai colocar coisas no sentimento de vocês ali, né? Então cuidem-se. Então o novo nascimento não nos isenta do acusador. Quem é o acusador? O diabo. Só que ele já foi vencido na cruz, irmãos. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 15, 13, 14 e 15. Jesus venceu ali. Jesus expôs ele. Jesus tirou tudo que ele tinha dele. Então, ele não tem mais aquele poder que ele tinha. É limitado o poder dele. Se nós vivermos em obediência, ele não vai poder tocar em nós. Ele anda ao derredor, mas ele não vai poder tocar em nós. Só quando nós deixamos de vigiar. Aí ele vai lançar algumas coisas, né? Então, o poder de Satanás está limitado. Jesus venceu a morte na cruz, né? E venceu Satanás. Aquela autoridade que ele tinha, ele não tem mais. Está lá em Colossenses. Então, o diabo está aí, mas ele não tem aquele poder, mas é limitado o poder dele. Você com Jesus, examinai-vos a vós mesmos, não saber que Jesus está em vós, quem está em mim e você é Jesus. Então, creia nisso, entenda isso. E o diabo não pode tocar em ti, irmão. Não pode tocar na tua casa, na tua família. Não pode. Levanta a tua mão, ore, clame a Deus. O poder dele está limitado. Ele é mentiroso. Ele vai tentar, não, tu é uma fraca, tu não pode, nem ora, tu não fizesse coisa errada. O diabo ele vai lançar. Mas é limitado, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Não há verdade nenhuma nele. Amém? Então o novo nascimento não nos impede, não isenta do acusador. E para encerrar, irmãos, o novo nascimento é o perdão ilimitado de Deus. Quando nós nascemos de novo, é o poder ilimitado por Deus. Nós não vimos isso na Bíblia, o poder ilimitado de Deus. Mas nós vimos ali em Mateus capítulo 18, até acho que foi o Carlinhos que trouxe aqui numa quarta-feira essa mensagem, e Pedro perguntou para Jesus quantas vezes devo perdoar, até 7 vezes, porque os rabinos ensinavam que era 4 vezes, aí Paulo achou que era mais importante, eu posso perdoar 7 vezes, Pedro, é melhor do que 70 vezes 7, eu tenho que perdoar por dia, tem que perdoar por dia, ali. Não que ainda vai acontecer isso, professor John Lennon, perdoar 3 vezes por dia já é demais, 2 vezes já é demais, 490 por dia. O que Jesus está dizendo ali? Que nós devemos ter o hábito sempre de perdoar. O hábito de perdoar. Sempre é o hábito, devemos sempre ter o hábito de perdoar. Então, fala do perdão ilimitado de Deus, irmãos. Por causa da obra na cruz. Não porque nós merecíamos, mas por causa da obra dele. Por causa da obra dele na cruz. O poder perdoador para nós é ilimitado. Nós pecamos hoje, irmã Ângela? Pecamos hoje. E amanhã cometemos o mesmo pecado. Aí vamos para Deus, Deus, desculpa, eu pequei de novo, mesmo pecado de ontem. Deus vai perguntar para Ângela, e ontem? Ontem nem me lembro que tu pecou ontem. Ele nem se lembra mais. Coisa gloriosa, E nós não merecíamos. Nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos essa graça de Deus. Então, o hábito de sempre perdoar. Sempre estar disposto a perdoar. É uma questão de sobrevivência.
sobrevivência. Senão nós podemos estar tomando o próprio veneno. Foi ele que fez, foi ele, mas nós temos que estar tomando e morrendo com o próprio veneno que a outra pessoa talvez fez, né? Ou nós fizemos, né? Vice-versa. Então o poder perdoador de Deus é ilimitado, né? Nós não merecemos, mas Ele nos perdoa. Por isso examinais, nós temos que entender, examinais a vós mesmos. Você nasceu de novo, então Jesus está em vocês. É Jesus. Quando vocês olham para vocês, não olham para si mesmo, não olham para os pecados, olham para quem está dentro de vocês. Jesus, o Espírito Santo. Aí nós temos condições, porque se nós olharmos para nós mesmos, não temos condição nenhuma. Nós só vamos cair. Nós vamos desesperar. Você não sabe que é Jesus que está em vós? É Jesus que está em vós. Entenda isso. Vou só repetir aqui, para nós encerrar. Podemos ficar de pé. O novo nascimento é crer e não fazer. O novo nascimento é uma ação da graça de Deus. O novo nascimento é recebido pela fé. O novo nascimento não significa não pecar mais. O novo nascimento não nos isenta do acusador. E o novo nascimento é o perdão ilimitado de Deus.